Gente, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a falar de saúde. Cuidado com a saúde íntima no carnaval. É o assunto de hoje aqui no estúdio e a gente está conversando com a médica Júlia Paiva. Vamos continuar aqui a nossa entrevista. Se você tem alguma dúvida, algum depoimento, por exemplo, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, o 991050400, tá? Doutora, vamos retornar aqui ao nosso bate-papo. A gente falou sobre preservativos, a gente falou sobre cuidados, mas higienização antes é fundamental, né? Tem gente que faz o seguinte, coloca, na verdade, algumas coisas na região íntima para ficar cheiroso, né? Digamos assim, e isso é muito prejudicial, né? Sim, então a gente tem que ter cuidado tanto com desodorantes íntimos, quanto até o sabonete íntimo mesmo. Se eu tiver uma alergia antes, eu vou ficar sentindo coceira durante esse bloquinho, né? Então, usar água e sabão, um sabonete neutro é o ideal e líquido, e evitar lavar por dentro. Existe muito essa cultura de lavar dentro da vagina para limpar tudo. Isso é uma péssima ideia. Eu tiro a proteção da vagina, então a lavagem é só por fora, sempre secar bem e idealmente usar uma calcinha de algodão. Não ir para bloquinho usando protetor íntimo, evitar porque isso abafa ainda mais essa região. O ideal sempre é levar uma calcinha na bolsa e trocar, se possível, aí quando ela estiver molhada, às vezes acontece do suor, né? Sim. Então leva uma na bolsa e troca. Mas antes, só lavar com água e sabão e quando voltar do bloquinho também. Combinado, viu? Ó, temos outra tela aí informativa para que você fique por dentro de tudo, tá? Itens indispensáveis no carnaval. Olha só, para levar aí na sua pochete, na sua bolsinha, camisinha masculina ou feminina, como a gente já falou aqui sobre a importância do preservativo, lenços umedecidos, a gente também citou sobre a importância. Agora a doutora destacou algo muito importante, que não é para usar sempre, só em casos de emergência. O outro, álcool em gel para limpeza aí das mãos e até dos assentos, que é fundamental. E eu ainda acrescentaria um outro, né? Um pouquinho de papel higiênico, eu acho que é importante, né? Sim, até porque os lenços umedecidos, eles são molhados, né? Então o ideal é passar o lenço e depois você seca com um papel. Combinado. Olha só, temos outra tela? Ou já posso ir para o WhatsApp? Tá, o WhatsApp daqui a pouquinho, tá? Agora, a gente quer saber o seguinte, quais são as consequências para quem não toma esses cuidados? São inúmeros, né? Olha, o consultório dos médicos, dos ginecologistas após o carnaval e nesse período do verão ficam cheios de pessoas com algumas infecções, e não necessariamente sexualmente transmissíveis, mas infecções relacionadas a corrimentos, né, por essas alterações dos cuidados. Em relação às infecções sexualmente transmissíveis, é sempre bom falar que não é só através da relação vaginal que a gente pega doenças, a relação anal e também o sexo oral pode transmitir. Então, o ideal é usar sempre, desde o começo da relação, a proteção. Tá aí, viu? Ó, antes da gente ir pro WhatsApp, deixa eu só informar aqui a minha produção que deu um probleminha, acho que na internet aqui do WhatsApp. Então, vou segurar um pouquinho ele para daqui a pouco a gente ler as informações do pessoal que está interagindo com a gente, tá? Vai mandando a sua mensagem daqui a pouquinho no 991050400. Doutora, a gente falou sobre o cuidado com as mulheres, né? Eu sei que você é ginecologista, o foco de fato é as mulheres, mas os homens também precisam tomar alguns cuidados básicos. Por exemplo, a gente falou sobre a troca da calcinha, né, da mulher, mas o homem também, se puder trocar a cueca ali, colocar, né, numa pochetezinha e tal, é importante, né? Olha, a gente sempre fala, né? A mulher, ela sempre cuida mais da saúde do que do homem. A mulher vai religiosamente ao ginecologista todos os homens, o homem não faz isso, né? Então, os cuidados com o homem são um pouco diferentes. Eles têm algumas vantagens de poder fazer o xixi em pé e ser o natural para eles, né? Pra gente, a gente não consegue fazer isso, tem que fazer lá os malabarismos. Mas o ideal para o homem, assim, o alerta que fica é o cuidado do respeito, né? Então, a gente tem que respeitar as pessoas nos bloquinhos. O não é não, mas também a dúvida é não, né? Tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. O ideal é levar uma pochete também, pelo menos com álcool e gel, para higienizar as mãos. E também tomar cuidado, o homem também pode ter candidíase, é mais raro, mas pode acontecer esse ambiente
ambiente úmido, então ficou um pouco de urina na região, pode deixar a região úmida, e homens que têm uma predisposição podem desenvolver alguma coceira, alguma candidíase. Se você notou alguma manchinha nessa região íntima, isso falando tanto para os homens para as mulheres, né? Mas alguma manchinha, alguma úlcera, alguma ferida, não tem relação. Você pode transmitir alguma infecção sexualmente transmissível se você perceber algum corrimento, alguma secreção saindo, como pus, ou então alguma ferida, alguma lesão na região íntima. Com certeza. A gente está falando com cuidado, né? Mulheres, agora a gente falou um pouquinho dos homens, mas e nas crianças, né? As menininhas, né? Que ficam lá naquele bloquinho, às vezes infantil, também com a mesma peça íntima o tempo todo. É importante também o alerta para os pais, né? Isso, fica o alerta para quem está cuidando dessa criança, informá-la que se ela tiver vontade de ir ao banheiro, avisar para que ela vá ao banheiro, e também ao chegar em casa, limpar essa região com sabonete neutro. As crianças também podem ter corrimentos, e não é porque pegou de alguma coisa, a gente sempre liga o corrimento a uma infecção sexualmente transmissível, e não. Um desequilíbrio da flora vaginal pode acontecer e as crianças não estão livres disso, né? Elas podem ter e necessitar de algum tipo de tratamento. Tá aí, chegou uma mensagem aqui de uma telespectadora, Fátima de Bahia. Beijo, Fátima, obrigada pela participação aqui com a gente. A Fátima, ela falou o seguinte, às vezes no carnaval, né, ela tomava pílula do dia seguinte, né, em anos anteriores. Ela quer saber se isso, tomar de forma assim, né, no carnaval, do nada, aquela coisa, se pode causar aí algum problema na saúde. Quero agradecer a Fátima por ter trazido esse assunto. Como é que a gente ia sair desse papo sem falar sobre proteção de gravidez, né? Sim. O preservativo é extremamente importante, mas a gente sabe que ele tem chance de falhar. Então, sim, eu não vou chamar de pílula do dia seguinte, eu vou chamar pílula de emergência, porque as pessoas acham que é para tomar no dia seguinte, e não, é para tomar imediatamente. Passou o sufoco, corre na farmácia, compra e toma. E também já marca o ginecologista para começar a usar algum método contraceptivo seguro. A pílula do dia seguinte é sim uma opção, mas uma opção para emergência. Não dá para usar 2 vezes no mesmo mês. A segunda vez você pode até estar ajudando a gravidez. Então, passou o sufoco, usou, marca o ginecologista para usar um método seguro a partir daí. Aí entrou uma dúvida, por que ajudando a gravidez? Então, a intenção da pílula do dia seguinte é retardar a ovulação. Então, ela adia um pouco, mas ela não consegue adiar tanto. Então, se eu usei a segunda vez, ela já não tem esse efeito. E o hormônio que tem na pílula de seguinte, que é a progesterona, é o mesmo hormônio da gravidez. Então, você está só aumentando um hormônio que acaba segurando a gravidez, né? Então, se eu já fiz essa ovulação adiar uma vez, a segunda vez não vai funcionar tão bem. Aí uma outra dúvida com relação, existem muitas pílulas no mercado, né? Aquela que são duas, né? 2 comprimidos, você toma um, depois de um tempo toma o outro, e aquela que é dose única, né? Que, pelo menos as informações que repassam, é que essa daqui seria a mais potente, mas consequentemente aí ajudaria melhor nisso. É verdade ou é mito? Não, na verdade as duas têm a mesma função. O risco é você esquecer de tomar a segunda. Então o melhor é tomar, mesmo que venha 2 comprimidos, você pode tomar os 2 juntos, tá? É mais em relação à dose. O que vem 2 comprimidos, a dose está partida em 2. Então o ideal é tomar junto para não ter o risco de esquecer. Pronto, outra telespectadora aqui, ela só não colocou o bairro de onde está falando, mas um beijo, obrigada pela participação. Ela falou que sempre que usa sabonete íntimo, acaba sentindo muita ardência na região íntima. Ela está perguntando por que isso pode acontecer. Existem mulheres que têm alergia a alguns tipos de componentes que tem nos sabonetes. Então, a primeira coisa é, veja se o seu sabonete ele é transparentezinho, meio amarelado. Esse é o ideal. Se você está usando um sabonete meio leitoso, com cheiro, com cor, ele pode trazer alergia. E durante essa fase da ardência, não usar nada, lavar só com água. Porque se você tiver alergia, ficar usando pode trazer algum tipo de complicação. Se isso continuar, procurar um ginecologista para orientar qual sabonete é o ideal para você. Outro ponto importante também são aqueles, eu não sei o nome, mas umas bolinhas sexuais que as pessoas colocam, né, fazem no ato sexual, elas colocam dentro do órgão genital para que na hora da penetração essa bolinha ela estoure, né? Isso é prejudicial à saúde? Na verdade, tudo que a gente
compra em sex shop, essas coisas, os cuidados que a gente tem que ter é não compartilhar e tudo que coloca e fica lá dentro, tanto de lubrificante quanto alguma coisa para retardar, excitar, eles podem provocar alergias. Então, comprar de um lugar, de uma marca que seja um pouco mais conhecida. E se você tiver alguma alergia, parar, não usar mais, porque existem componentes que podem ser prejudiciais no sentido de alergia, principalmente. Tá, e tem uma outra telespectadora aqui do bairro de Manaíra. Um beijo para você, maravilhosa. Obrigada pela participação. Ela disse que colocou o DIU recentemente. Ela quer saber quais orientações aí. Ótimo. Então, o DIU é uma excelente proteção. Como método contraceptivo, né, é um dos mais seguros que a gente tem, então que bom que você escolheu um método seguro como esse. A orientação é que as primeiras 24 horas não tenha nenhum tipo de relação, porque pode aumentar a chance de infecção, o processo de colocar o DIU acaba alargando um pouquinho o canal do colo do útero e isso pode aumentar a chance de alguma bactéria subir. Depois dessas 24 horas, aí esse risco é menor, mas o ideal é sempre usar preservativo, porque o DIU não protege de infecções sexualmente transmissíveis. E ficar tranquila no sentido de gravidez, porque o DIU é sim seguro para evitar gravidez. De acompanhamento, seguir as orientações do seu ginecologista quanto à avaliação da posição do DIU com ultrassom. Isso varia, às vezes a gente faz a cada 6 meses, a cada ano, depende de cada mulher. Com relação ao DIU, existem vários tipos, né? Qual seria o ideal? Como escolher o DIU? E olha, Letícia, isso é um assunto para outro pano para manga. Outro programa, pode me convidar, a gente conversa um pouquinho sobre isso, porque a gente vai passar mais de 10 minutos falando sobre isso. Mas o ideal é procurar o ginecologista. Sim. A gente tem DIUs específicos, assim, para cada mulher, com hormônio, sem hormônio. E aí, essa decisão não é qual é o melhor DIU para todas, não. Qual é o melhor DIU para você, né? Por isso que precisa de uma orientação do ginecologista. Tá aí, obrigada pela participação. Gente, não consegui ler todas as mensagens, mas calma, porque as redes sociais aqui, ó, Mulheres Sem Dúvida. É o seu Instagram? Isso. Pronto, você pode correr lá, deixar a tua mensagem, Mulher Sem Dúvida, o Instagram aqui da doutora Júlia. E as outras perguntas você joga pra lá e com certeza ela vai estar atendendo todos vocês, tá? Júlia, obrigada pela participação aqui com a gente, foi maravilhoso, viu? Foi um prazer, muito obrigada pelo convite e até a próxima. Até a próxima, combinado. Depois falar do DIU. Tá certo.